do Poço apresenta o espetáculo infantil O Barco Encantado nos dias 26 e 27 de novembro no Complexo Cultural Gonzagão. A entrada ela é gratuita e tem acessibilidade em libras e a montagem foi contemplada pelo edital Ioma Fontes, com recursos da Lei Paulo Gustavo. A Aline Aragão tem mais informações, você confere agora. Olá, boa tarde. Exatamente. Imagina só você viajar por um mundo encantado, repleto das nossas tradições, repleto da cultura sergipana. Esse é o espetáculo Barco Encantado, com estreia hoje aqui no Gonzagão. Para falar sobre o assunto, eu converso primeiro com o Diogo Teles, ele que é diretor e dramaturgo. Que história é essa que o Barco Encantado traz para o público? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Aline. É isso, a gente quer fazer o convite para você que está em casa vir assistir hoje o nosso espetáculo, que está em cartaz hoje, que é a nossa estreia, e também amanhã, a partir das 19 horas, no Gonzagão. A história conta a vida de Chica, que é essa personagem que tem uma relação afetuosa com seu avô e que conta para ela sobre o Barco de Fogo, né, que é o patrimônio imaterial aqui de Sergipe. E a partir desse momento que ela conhece o Barco de Fogo, a partir das histórias do seu avô, ela fica encantada e o seu grande desejo é conhecer um barco de fogo, é ir para a terra do Barco Encantado. E após perder o seu avô, infelizmente, né, tem esse momento triste da história, que também fala sobre luto na infância, ela parte nessa viagem como forma de honrar a memória do seu avô. É uma história encantadora, né? Só de ler aqui a sinopse, só de conhecer um pouquinho, a gente já fica com vontade de assistir a esse espetáculo. Isso mesmo. E para quem estiver interessado, é só acessar o nosso Instagram, o Barco Encantado, e lá no link na nossa bio tem os ingressos, que é pela plataforma Simpla. Os ingressos são gratuitos, mas a gente pede que você faça a retirada para a gente poder ter esse controle de público. Olha, Diogo, e assim, ele já falou um pouquinho aqui, que fala do barco de fogo distância. É uma história repleta com as nossas tradições, com a nossa cultura, a cultura sergipana. E tem um personagem que está aqui com a gente, que ele vai fazer o caranguejo, é o Estevão, que é ator, Estevão Andrantos. Ele também é diretor artístico, né, desse espetáculo. Me fala um pouco sobre esse personagem cheio da cultura sergipana, que é o caranguejo. Como é o nome desse caranguejo? Boa tarde. Boa tarde. O caranguejo, o nome dele é Carlos. Ele entrou despretensioso na história, né, através do processo. E aí o diretor Diogo gostou muito, ele falou assim, vamos colocar, eu fiquei um pouco receioso, né? Mas aí ele entrou e vai estar na história. E como a gente está falando sobre relações, e aí tem essa parte do luto, Carlos na história ele entra, vai ajudar, mesmo sendo um pouco rabugento ele, né? Ele vai ajudar ela a fazer esse caminho até chegar à cidade onde acontece o barco de fogo, onde o avô dela vivia, né? E aí a gente fala sobre essas relações, que hoje em dia é tão banalizado, né? As relações, de todas as formas. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre relações. E nada mais assim interessante de falar sobre as relações na infância, onde tudo começa, onde é a base, né? De nós, seres humanos, para levar para a vida dentro da sociedade. Então, a gente vai falar sobre essas relações. E aí eu estou convidando todos vocês a estarem aqui hoje e amanhã para poder conhecer a Chica, conhecer o Carlos, conhecer o avô dela, né? E viver essa história nada mais significante da gente estar estreando nesse espaço, né? Que é o Gonzagão, já que a gente está falando de cultura. Eu que não sou sergipano, mas minha mãe é. E aí a gente está aqui, nesse espaço, vivenciando tudo isso, que é a cultura sergipana. Ai, que maravilha. Já fiquei emocionada só de ouvir o Estevão. Gente, um grande ator, Estevão, que está participando desse espetáculo maravilhoso, dirigido aqui pelo Diogo Teles. Então, tá todo mundo convidado. Corre lá para garantir o seu ingresso. Tem um detalhe, é gratuito. Então acessa lá o portal Simpla, né, minha gente? Para garantir o seu ingresso, para vir participar, entrada gratuita. Corre lá, garante a sua participação. Hoje às 7 horas. Isso. Hoje e amanhã às 7 horas, aqui no Gonzagão. Venham conferir de perto o Barco Encantado.